A dona de casa tem lá suas obrigações. Uma delas, ser responsável pelos alimentos que a família vai consumir. Dona Orlanda é bem organizada e mesmo tão experiente na cozinha, tem dúvidas quando se trata de guardar os alimentos e armazená-los de forma correta. Então, as coisas na geladeira a gente tem dúvida, porque precisa ser bem guardado e pôr muita atenção quanto tempo dura para não usar coisa estragada. Porque sempre o arroz dá aqueles carunchinhos, feijão. São muitas dúvidas. Como será que a gente deve armazenar os alimentos? Ou quanto tempo eles duram no armário ou na geladeira depois de abertos? Para evitar o desperdício e por descuido também, muita gente acaba colocando a saúde em risco. Por isso, nós viemos tirar essas dúvidas com a biomédica Marina Massaro. Ela começa explicando sobre os alimentos da despensa, como o arroz, o feijão. Para os alimentos no depósito seco, que é o que a gente chama, eles devem ficar armazenados dentro da própria embalagem, fechados. Depois de aberto, o que a gente recomenda? Passar para uma embalagem hermeticamente fechada, pode ser esses potes de mantimento ou potes plásticos que não permitem a entrada de nenhum micro-organismo, tá? E sempre lembrar de anotar o prazo de validade do alimento. Quando esse alimento, na hora da compra, observar se essa embalagem está íntegra, se não tem nenhum furinho, porque aquele aparecimento de besorrinho, ele pode estar em casa ou ele pode estar no depósito do próprio supermercado. E ele fura a embalagem plástica e fura o grãozinho, no caso do feijão, ele fura o grãozinho do feijão e fica lá dentro. Às vezes é imperceptível ao olhar, né? Mas ele está ali dentro, ele está contaminado. E no caso dos embalados, posso guardar na geladeira com a embalagem? Os enlatados têm um risco um pouco maior por causa da toxina botulínica, que é provocada por uma bactéria, e isso pode causar uma doença grave na pessoa. Então, antes de abrir, sempre guardar na embalagem original. Depois de aberto, antes de abrir também, higienizar totalmente a lata, lavar com água e sabão em casa antes de abrir. E depois de aberto, trocar de potinho, nunca armazenar, nem com essa tampa de metal e nem dentro da própria embalagem de metal. E o consumo deve ser breve, sempre seguir a recomendação do fabricante que está sempre na embalagem. Depois de aberto, quanto tempo o produto pode ser mantido na geladeira? É sempre importante seguir a recomendação que está no rótulo. Por exemplo, a maionese. A validade dessa maionese aqui está para novembro, mas depois de aberta ela tem uma validade de 30 dias. É importante anotar no próprio frasco aberto, tal dia e a data de validade, o prazo máximo para consumo. O consumo após a recomendação do fabricante, ele pode provocar uma intoxicação alimentar, que pode ser grave, pode levar à internação, enfim. O ideal é ficar atento. E para quem tem o costume de deixar o vinagre fora da geladeira... O vinagre muita gente conserva errado. Todo mundo abre e deixa no armário, mas o ideal do vinagre é deixar sempre dentro da geladeira. O produto ele não fica bom, né? Ele é um produto volátil, que ele evapora em temperatura ambiente, abaixa a temperatura. Em temperatura ambiente, nossa temperatura aqui às vezes ambiente é 40 graus, então pode ter uma volatização do produto, então ele perde a eficiência, ele perde as propriedades dele e uma contaminação microbiana também, que pode provocar uma intoxicação alimentar. E o que devemos prestar e muita atenção é no armazenamento de alimentos prontos. Isso, para os alimentos preparados, que seriam os restos de alimento do almoço e do jantar, que vão ainda ser reutilizados, nunca guardar em embalagens térmicas do tipo isopor. Porque o isopor ele vai isolar, ele vai impedir que esse ar frio da geladeira entre no alimento, esse alimento ele vai ficar quente por mais tempo e a alta temperatura favorece a proliferação de micro-organismos. Então sempre transferir para um outro potinho, pode ser ele de plástico ou de vidro, tá? E esse alimento deve ser conservado por no máximo 3 dias. E sempre observar se ele mudou de cor, se mudou de cheiro, qualquer alteração que não esteja normal, descarte o alimento, não coma. E tem aquelas dicas que podem prevenir sérios problemas de saúde. Isso, a higienização do ovo eu acho que é o que causa maior dúvida, né? O ideal é que ele não seja lavado antes de colocar na geladeira. Normalmente os ovos vêm sujos. O que a gente recomenda é passar um papel toalha em cima dele, sem colocar água e sabão, guardar na geladeira. Antes do consumo, o ideal é que aí sim seja feita a lavagem com água e sabão, seque o ovo. Após a manipulação do ovo, que é a quebra do ovo e a preparação, sempre lave as mãos. Na casca do ovo está uma bactéria muito importante que provoca intoxicação alimentar séria, que é a famosa salmonela. Ela está na casca do ovo.
E por que não lavar o ovo antes? Ao lavar o ovo com água e sabão, ele abre os poros da casca do ovo e essa bactéria pode entrar para dentro do ovo, né? E daí, numa preparação de um ovo mais cru, ela pode continuar presente e provocar intoxicação alimentar. Falando nisso, é preciso ter cuidado também no consumo de frutas, legumes e verduras. A verdura sempre higienizar antes, fazer uma solução, 1 litro de água para 1 colher de hipoclorito de sódio, que é a famosa Quiboa, que todo mundo tem em casa, deixa mergulhada por meia hora e depois enxágua na água corrente, enxágua bastante para tirar esse hipoclorito antes do consumo. Se for lavar antes de guardar na geladeira, lava da mesma forma, higieniza com hipoclorito da mesma forma, deixa de molho por 30 minutos e depois tem que secar, manter as verduras secas para durar um pouco mais, senão ela molhada ela vai durar menos na geladeira. O ideal é achar um recipiente em casa em que as folhas ficam todas deitadinhas e intercalar folha de verdura e papel toalha para que ela fique bem sequinha e dure mais tempo na geladeira. Agora cozinhar vai ficar ainda mais fácil para Dona Orlanda. A gente agora fica mais tranquilo, porque sabe como guarda as coisas, como prevenir, né? Cuidar da saúde. Cuidar da saúde.